Eu nunca pensei que fosse terminar assim. Aos 78 anos, depois de uma vida inteira dedicada aos outros, me vi ali, parada na entrada de um lugar que não era meu, segurando uma bolsa com 2 mudas de roupa e um par de chinelos gastos. Meus dedos tremiam. Não de frio. Fazia calor naquela tarde abafada, mas de medo. Um medo seco, mudo, desses que não saem nem pelos olhos. Minha filha segurava o celular com uma das mãos e com a outra apertava meu braço com força demais para alguém que dizia estar fazendo o melhor por mim. Mãe, é só por um tempo. Você vai ver. Vai ser bom. Lá tem tudo. Médico, comida, gente para conversar. Gente para conversar. Mal sabiam eles que eu sempre fui mais de escutar. Só que agora ninguém mais queria ouvir o que eu tinha a dizer. Quando a porta daquele asilo se fechou atrás de mim, foi como se o mundo inteiro tivesse apertado um botão de desligar. Aquele claque seco da tranca foi o som mais alto que já ouvi na vida. Me atravessou feito uma lâmina fina e eu fiquei ali parada, meio tonta, como quem leva uma pancada e ainda não entendeu o que aconteceu. A recepcionista era jovem, parecia simpática, mas tinha aquele sorriso de quem já viu muitos velhos como eu, entrando e nunca saindo. Me chamou de Dona Elsa e pegou meus documentos com naturalidade, como se aquilo fosse uma entrega, não uma internação. E era, no fundo, uma entrega. Só que ninguém me perguntou se eu queria ser entregue. Me levaram para um quarto coletivo. 3 camas, 3 criados mudos, 3 mulheres de olhos fundos. Uma delas nem levantou a cabeça quando entrei. A outra sorriu com os olhos perdidos. A terceira chorava baixinho, olhando para a janela. Era como se o tempo tivesse parado ali dentro. Um lugar onde as horas não correm, elas escorrem. Sentei na beirada da cama que me deram. O colchão era fino e o lençol tinha cheiro de cândida. Não havia travesseiro. Era como se conforto fosse artigo de luxo. Peguei meu terço da bolsa e fiquei ali, rezando sem som, só mexendo os dedos. Eu já nem sabia mais por quem rezava. Talvez por mim, talvez para que aquilo tudo fosse um pesadelo e eu acordasse na minha casa, com o cheirinho do café coado e o barulho da televisão baixa passando o jornal. Mas não, aquilo era real. No jantar serviram arroz, salsicha e um caldo ralo de feijão. Uma funcionária me explicou que os alimentos eram doados por uma rede de supermercados. É melhor que nada, ela disse, como quem já se acostumou com o pouco. Eu comi devagar, tentando segurar o choro. A colher batia no prato de plástico e fazia um som triste, daqueles que a gente não esquece. À noite não consegui dormir. As luzes do corredor ficavam acesas e a cada passo de alguém do turno noturno, meu coração disparava. Lembrei do meu quarto, da minha colcha de retalhos, da minha cômoda com as fotos antigas. Tudo ficou para trás. Eu não tive nem tempo de me despedir direito. Só disseram que era melhor assim, que seria temporário, que eu precisava descansar. Descansar de quê? Eu não era um fardo. Pelo menos, não achava que era. A verdade é que envelhecer não dói só no corpo. Dói no olhar dos outros. Quando a gente começa a perceber que está sempre atrapalhando, que tudo que a gente diz é coisa de velho, que as decisões são tomadas por nós, mas sem nos ouvir, aí sim, a dor vem de verdade. E é uma dor que não se cura com remédio. Naquela primeira madrugada no asilo, eu entendi que minha vida tinha mudado. Ninguém ia bater na minha porta pedindo conselhos, nem trazer os netos para passar o fim de semana. Eu era mais uma ali, entre tantas outras que também já tiveram uma casa, uma história, uma família. Mulheres que amaram, que sofreram, que cuidaram e que agora estavam jogadas num canto do mundo, esperando por algo que talvez nunca mais viesse. Mas o que mais me doeu não foi o lugar em si, nem a comida sem gosto, nem o quarto sem cortinas. Foi o silêncio de quem é esquecido. Porque o esquecimento não avisa, ele vai se instalando devagar, como mofo em parede antiga. E quando você percebe, já foi. Naquela noite, deitei na cama dura, olhei pro teto branco e pensei, é assim que termina? Depois de tudo que fiz? E foi ali, naquela solidão cortante, que uma decisão silenciosa começou a se formar dentro de mim. Eu ainda não sabia como, nem quando, mas alguma coisa precisava mudar. No segundo dia, acordei com um susto. Um choro rouco ecoava pelo corredor, daqueles que parecem vir do fundo do peito. Era cedo, talvez 5:30 da manhã.
Um enfermeiro passava empurrando uma senhora numa cadeira de rodas. Ela se debatia, tentando dizer algo, mas as palavras saíam emboladas. Dona Nair tá tendo crise de novo, murmurou uma cuidadora mais velha, com o olhar cansado. Ninguém correu, ninguém se espantou. Era mais um dia comum. Levantei da cama com dificuldade. Meus joelhos doíam, como sempre. Mas naquele lugar, até a dor parecia mais fria. A água da pia estava gelada, e o espelho acima dela tinha uma rachadura no canto direito. Lavei o rosto sem me olhar. Era como se aquela imagem refletida já não fosse minha. Eu estava ali, mas não me reconhecia. Parecia uma boneca que alguém largou numa prateleira empoeirada. O café era servido em um salão com mesas grandes e bancos de madeira. Alguns idosos comiam sozinhos, em silêncio. Outros murmuravam coisas para ninguém. O cheiro era de leite ralo e pão amanhecido. Eu comi com culpa, como se cada mordida fosse uma confissão da minha impotência. A funcionária passou recolhendo as bandejas e deixou cair uma xícara no chão. Ninguém se assustou, nem eu. Nas primeiras horas do dia, nos colocavam em um pátio com algumas cadeiras de ferro. O sol batia direto no rosto e muitas senhoras fechavam os olhos, como se esperassem sumir com o calor. Um rádio antigo tocava modas de viola. Alguém ria alto ao fundo, talvez de alguma piada velha que voltou à tona. Mas a maioria só ficava sentada, olhando o nada. Lembro de uma senhora magrinha, cabelo bem branquinho, que passava os dedos nas beiradas da saia o tempo todo. Ela falava sozinha, chamando por alguém chamado Moisés. Descobri depois que era o marido, falecido havia mais de 20 anos. E mesmo assim, todo dia, ela esperava por ele. A gente se apega às únicas certezas que restam, mesmo que sejam mentiras que o coração escolheu acreditar. Ali, naquele pátio seco, eu percebi que o asilo era mais que um lugar. Era um tipo de limbo. Não éramos mais gente do mundo lá fora, mas também não éramos doentes o suficiente para comover ninguém. Estávamos num meio termo entre o passado que nos abandonou e um futuro que ninguém queria ver. As visitas, quando aconteciam, eram curtas. Um filho aparecia, deixava um saco de bolachas, tirava uma selfie ao lado da mãe para postar nas redes sociais e ia embora antes do café esfriar. Tinha até uma senhora que passava batom só no domingo, com a esperança de que a filha viesse. Ela se olhava no espelho do banheiro coletivo e dizia: "Vai que hoje é o dia." Nunca era. Comigo o telefone não tocava. Ninguém perguntava como eu estava. Minhas netas, que um dia me chamaram de Rainha da Lasanha, agora mal sabiam onde eu dormia. O mundo tinha seguido. E eu fiquei ali, no corredor do esquecimento. As cuidadoras faziam o que podiam, mas era tudo corrido. Uma me confessou baixinho, enquanto trocava o lençol de uma das senhoras acamadas. "A gente queria fazer mais, Dona Elza, mas tem pouco braço e muita dor." Foi a primeira vez que alguém ali reconheceu que havia dor, porque até então o ambiente parecia anestesiado. Dor só era percebida quando virava ferida aberta ou febre alta. O resto era tratado com silêncio. À noite ouvia a oração coletiva no salão. Uma freira conduzia, mas a maioria só movia os lábios ou ficava quieta. Repetia o Pai Nosso com um nó na garganta. E no final, quando ela disse Amém, me veio uma lembrança antiga, do tempo em que meus filhos eram pequenos e ajoelhavam comigo ao lado da cama. Deus abençoe a mamãe, o papai, a vovó. Era uma prece doce, inocente. E agora talvez nem saibam mais orar. Ou talvez tenham orações diferentes, do tipo que esquece o nome da própria mãe. Eu me perguntei muitas vezes se aquilo era justo. Mas justiça não tem muito espaço na velhice. O tempo passa e a gente vai aceitando o que não queria. Só que aceitar não significa não sentir. O quarto à noite era um desfile de suspiros e sussurros. Uma das senhoras gemia dormindo. Outra falava coisas confusas. Eu, encolhida, olhava o teto e me perguntava quanto tempo até alguém lembrar que eu existo. Ou se um dia voltariam. Ou pior, se eu morreria ali e só descobririam dias depois. Na minha cabeceira deixei uma folha de papel com meu nome completo, data de nascimento e o número do meu RG. Era ridículo, mas me dava um pouco de controle. Como se dissesse, ei, eu existo, eu sou alguém. E naquele silêncio cheio de respirações cansadas e corações partidos, eu entendi que não era a única a esperar. O asilo inteiro era feito de esperas. Cada quarto uma espera diferente.
pelo perdão, pela visita, pelo fim, ou por um simples olhar que dissesse: você ainda importa. Mas algo dentro de mim começou a resistir, como uma brasa escondida debaixo da cinza. Pequena, mas viva. Tem coisa que o corpo aguenta. Dor no joelho, nas costas, nas juntas. A gente toma um chá, passa pomada, dorme de ladinho e segue. Mas tem dor que não passa. Não porque é mais forte, mas porque não tem onde pôr. É a dor das lembranças. Naquelas que voltam sem pedir licença, se instalam e tiram o pouco de paz que ainda resta. Na terceira semana no asilo, fui tomada por uma saudade que quase me afogou. Começou com um cheiro. A cozinheira nova, uma moça calada, preparou arroz com alho na hora do almoço. Só isso. Mas o cheiro era o mesmo que eu fazia quando meus filhos voltavam da escola, esfomeados. Eu pegava o arroz amanhecido do dia anterior e o refogava com alho, cebola e um fiozinho de óleo. Nada demais. Mas eles diziam que era arroz da mamãe, como se fosse uma iguaria. Aquilo me desmontou por dentro. Lembrei do Márcio, meu caçula, correndo pelo corredor da casa com as meias furadas. Ele dizia que não queria crescer, que queria morar comigo para sempre. E da Carla, minha filha do meio, me abraçando pelas costas enquanto eu lavava a louça e dizendo que eu era a melhor mãe do mundo. Será que lembram disso? Ou será que o tempo foi apagando essas memórias até só sobrar a versão cansada de mim? Aquela que já deu o que tinha que dar. Fiquei o resto do dia calada. Nem respondi direito a Dona Nilza, que sentou ao meu lado no pátio e contou, pela milésima vez, a história do cachorro que teve na juventude. Eu só assentia com a cabeça, olhando para o horizonte como se ele fosse me devolver alguma coisa. Mas o horizonte também já não me prometia nada. Voltei para o quarto mais cedo naquele dia. Peguei minha bolsa, a mesma da internação, e vasculhei entre as poucas coisas que me restavam. Achei um envelope amarelado com a borda dobrada. Dentro, uma fotografia dobrada no meio. Eu, meus 3 filhos e o Paulo, meu falecido marido, em frente à casa antiga. Foi tirada num domingo depois da missa. Eu usava uma blusa branca com flores azuis. O Paulo estava sério, como sempre, mas os meninos riam. Eu segurava a mão da Carla, que tinha acabado de perder um dente. Ela fazia questão de mostrar a janelinha no sorriso. Segurei aquela foto contra o peito. Não chorei. Já tinha chorado demais. Mas senti um aperto no fundo do estômago. Como é que aquela mulher da foto virou essa sombra que agora vive num asilo, tomando sopa rala e dividindo quarto com estranhas? Olhando bem, percebi que eu não era só esquecida pelos outros. Eu também estava me esquecendo de mim. À noite, uma senhora do quarto ao lado passou mal. Chamei a enfermeira, que demorou quase 20 minutos para chegar. Enquanto isso, fiquei segurando a mão dela, mesmo sem saber seu nome. Ela tremia, suava, chamava pela mãe. Era uma senhora com quase 90 anos, mas chamava pela mãe como uma criança assustada. Quando finalmente a levaram para a enfermaria, ela me olhou nos olhos com um medo que eu conhecia. Era o medo de desaparecer, sem deixar rastro, de ninguém se importar, de não ter a quem chamar nos últimos segundos. Voltei para a cama exausta, mas o sono não vinha. E então comecei a recordar outras dores que a vida me deixou. Lembrei do dia em que o Paulo me traiu. Descobri sem querer, lendo uma cartinha no bolso do paletó dele. Era uma mulher do trabalho. Na época, eu engoli a dor, para não desestruturar a família. Nunca contei para ninguém. Preferi fingir que não vi, que não li. Continuei cozinhando, lavando, cuidando das crianças. Mas aquilo ficou. Uma ferida escondida que nunca cicatrizou. Não me doía tanto pela traição em si, e sim porque ele nunca soube o quanto aquilo me matou por dentro. Eu perdoei. Mas eu morri um pouco naquele dia. Também lembrei da época em que ficamos apertados de dinheiro. Eu fazia bordado à mão para fora, costurava madrugada adentro com a máquina velha que rangia mais do que costurava. Me doía as costas. Os olhos ardiam, mas eu fazia por eles. Por cada caderno comprado, por cada dentista pago, por cada aniversário em que eles ganharam um bolinho com velhinha. Eu nunca quis nada pra mim. Nunca. E hoje eles nem sabem se eu estou com dor de cabeça ou com febre. Se comi, se dormi, se estou viva. Tem gente que diz que a velhice é um retorno à infância. Eu discordo. Criança tem quem cuide. Criança tem quem se emocione com um desenho, com um passo novo, com a primeira palavra. A velhice, quando é vivida na solidão,
É só um eco, um repetir das coisas antigas, com uma plateia ausente. O que nos resta é falar com Deus e esperar que Ele ainda esteja ouvindo. Naquela madrugada, depois de tantas lembranças, me sentei na cama com o terço na mão e disse, baixinho, Senhor, se ainda tem algum plano para mim, por favor, não me deixe esquecer quem eu fui, porque ser esquecida pelos outros já é uma sentença dura demais. Mas ser esquecida por si mesma é o fim de tudo. E foi ali, naquele silêncio escuro do quarto coletivo, que uma faísca diferente brilhou dentro de mim. Eu não sabia o que era, mas era algo. A gente acha que vai se acostumar com o silêncio, com a ausência, com o olhar vazio das cuidadoras, com o gosto metálico do chá servido morno. Mas tem um dia exato, em que alguma coisa dentro da gente muda. Não é grito, não é raiva, nem esperança. É desistência. Uma desistência seca, sem barulho, que ninguém percebe, mas que pesa como um funeral. O meu dia chegou numa quarta-feira de céu nublado. A manhã começou como todas as outras. Acordei antes do despertador tocar. Não porque estava descansada, mas porque o corpo já não sabia mais relaxar. Dormir ali era mais um intervalo entre as dores do que um verdadeiro descanso. Me vesti com calma, penteei o cabelo fininho, agora mais branco do que grisalho, e desci para o pátio. Sentei no banco de sempre, debaixo da árvore que já devia estar ali, antes mesmo do asilo existir. O tronco era grosso e torto, cheio de cicatrizes e galhos podados. Me identifiquei com ela. A gente se parece com o tempo. A diferença é que ela ainda recebia visitas de passarinhos. Eu nem isso. As outras senhoras estavam espalhadas pelo jardim, umas cochilando, outras com o olhar fixo no chão. Dona Clarice falava sozinha, rindo de um diálogo imaginário. Dona Edmeia contava, pela 5ª vez na semana, como o marido dela tinha feito serenata com sanfona no dia do noivado. Eu apenas ouvia, ou fingia ouvir. Foi então que vi, pela primeira vez em quase 2 meses, a porta da frente se abrir com mais força. Um carro estacionou. Era um sedã escuro. Achei familiar. Meu coração acelerou. Meus olhos de repente enxergaram melhor. Levantei devagar, com medo de parecer ansiosa demais. Não queria passar vergonha, mas algo dentro de mim gritou. É hoje! A mulher que desceu do carro parecia minha filha. Usava uma blusa parecida, a mesma cor de cabelo. Por um segundo, juro, senti cheiro de lavanda, o mesmo que a Carla usava quando era adolescente. Meu coração deu um salto. Caminhei até a entrada devagar e parei num canto, disfarçando. Ela entrou com pressa, mas quando virou o rosto, não era a Carla. Não era ninguém que eu conhecia. Aquilo foi um soco. Voltei pro meu banco cambaleando. Sentei sem dizer uma palavra. E foi ali, com o rosto quente e os olhos úmidos, que eu entendi. Eu precisava parar de esperar. Esperar por telefonema, por visita, por carta. Esperar que alguém me reconhecesse, me abraçasse e me dissesse: Mãe, desculpa. Aquela espera me consumia. E o pior, me definia. Eu vivia na expectativa de algo que talvez nunca mais viesse. Naquele dia, eu comi sem fome. Respondi sim e não, nos horários certos. Tomei meus remédios, fiz minha caminhada ao redor do pátio e fui para a cama mais cedo. Mas tudo em mim estava diferente. Não havia revolta. Havia vazio. Fiquei olhando para o teto e me perguntei: se eu sumir amanhã, quem vai sentir falta? A resposta doeu, mas foi sincera. Não era culpa minha. Eu sabia. Eu fui presente. Eu fui mãe. Eu fui esposa. Eu fui amiga. Eu dei tudo de mim. Mas o tempo é cruel com quem ama demais. Porque a gente se entrega inteira e só percebe que ficou vazia quando ninguém volta para preencher o espaço. A fé, que antes era um apoio, naquele dia virou um sussurro distante. Não deixei de acreditar em Deus, mas, confesso, questionei. Me perguntei se ele também tinha se esquecido de mim, ou se ele achava que eu aguentava mais do que devia, porque tem hora que até a oração cansa. Então, fiz algo que não fazia havia tempos. Rezei por mim mesma. Não pedi pelos filhos, não pedi por saúde, não pedi para morrer, pedi para entender. Só isso. Senhor, me ajuda a entender o que ainda me prende aqui. Porque amor, eu já dei. Família, eu já tive. E agora? O que sobra? Nesse mesmo dia, uma das cuidadoras mais novas, a Juliane, entrou no quarto no fim do expediente. Tinha os olhos cansados, mas o sorriso sincero. Boa noite, dona Elza. Precisa de alguma coisa? Pensei em dizer não, como sempre. Mas por algum motivo respondi:
Só queria lembrar como era ser importante para alguém. Ela ficou sem graça. Não esperava por aquilo. Mas não fugiu. Sentou ao meu lado na beira da cama, me segurou a mão e disse: "A senhora é importante. Só tá cercada de gente que esqueceu disso." Ela não podia imaginar, mas aquela frase foi como um cobertor quente num corpo febril. Não curou, mas acalmou. Me deu um fio. E naquela noite, pela primeira vez em muitos dias, dormi com o travesseiro úmido, mas não de arrependimento. Era luto. Luto da esperança que eu precisava enterrar. Porque tem momentos na vida em que parar de esperar não é desistir, é sobreviver. E no fundo do meu peito, mesmo sem saber como, uma nova pergunta começou a nascer. Uma pergunta que ainda não tinha resposta, mas que talvez pudesse me guiar para algo novo. Não sei se foi sorte, destino ou uma última misericórdia de Deus, mas foi na semana em que parei de esperar que conheci Dona Lourdes. Ela era recém-chegada ao asilo, vinda de uma cidadezinha do interior. Chegou com uma mala de pano e uma manta florida de crochê, dessas que a gente faz com linha de sobras e muito carinho. Tinha o andar lento, mas seguro, e o olhar de quem já tinha visto coisa demais, e ainda assim escolhia sorrir. Foi colocada na cama ao lado da minha, no quarto onde a claridade das manhãs sempre parecia pedir licença para entrar. "Sou Lourdes, mas pode me chamar de Lourdinha", ela disse no primeiro dia, estendendo a mão. "Tenho 82, mas dentro de mim ainda sou uma moça que gosta de fazer bolo nos domingos." Sorri, mais por educação que por alegria. Eu ainda estava no modo silencioso da alma, aquele em que até o riso sai murcho. Mas havia algo nela, uma luz quieta, um calor de fogão a lenha. Era diferente das outras senhoras que murmuravam o passado ou esperavam a morte, como quem espera um ônibus atrasado. Lourdinha não esperava, ela fazia. Na primeira noite, trouxe um pote de rosquinhas amanteigadas, escondido no fundo da mala. Distribuiu para as companheiras de quarto com um ar de: "Vamos quebrar a rotina desse lugar." O cheiro da baunilha misturado ao som das risadinhas abafadas foi pela primeira vez um sinal de vida naquele ambiente morno. Eu comi uma rosquinha pequena, ainda desconfiada. Estava macia, doce no ponto certo, como os tempos antigos. "Essa receita era da minha mãe", ela disse, olhando para o teto. Ela dizia que cozinhar era a forma mais simples de abraçar alguém. E eu decidi continuar abraçando, mesmo quando os braços cansaram. No outro dia, Lourdinha já estava conversando com as cuidadoras, com a coordenadora do asilo e até com o jardineiro. Tinha uma energia que contrastava com a lentidão do lugar. Não negava a dor. Falava do reumatismo, das perdas, dos esquecimentos com naturalidade, mas não se afundava neles. Ela olhava-te a ferida e dizia: "Sangrou, mas sarou." Numa sexta-feira nublada, ela apareceu no pátio com uma ideia maluca. "Vamos fazer um bolo de fubá aqui dentro. Um de verdade, do jeito que a gente fazia em casa." Eu vi um forninho na cozinha dos funcionários. A gente se junta, pede autorização e, se não der, a gente dá um jeito. A princípio, riram dela. Eu mesma balancei a cabeça, achando que era devaneio de quem ainda não entendeu como as coisas funcionam ali. Mas ela insistiu, conversou com a direção, negociou com as cozinheiras, arranjou os ingredientes com doações e até convenceu uma cuidadora a trazer o fermento de casa. "O segredo tá no fermento fresco", ela dizia com brilho nos olhos. Na terça seguinte, o milagre aconteceu. A cozinha do asilo, que até então exalava cheiros tristes de sopa rala e arroz requentado, ficou impregnada com aquele perfume quente, amanteigado, cheio de lembranças. O cheiro invadiu os corredores. Chegou até o pátio, atravessou os quartos. Quem conseguia foi até lá ver. Quem não conseguia, pedia para sentir só mais um pouco daquele ar. Eu fui uma das primeiras a chegar. Lourdinha estava ao lado do forninho, com o avental manchado e as mãos suadas. Ela sorria, não com os lábios, mas com a alma inteira. E quando o bolo ficou pronto, cortou o primeiro pedaço e me entregou. "Esse é seu, Elsa, porque você tem cheiro de mulher que já fez muito bolo, mas esqueceu como é bom comer um feito para si." Quando dei a primeira mordida, algo dentro de mim desatou. Não era só o sabor, era o que ele despertava. Lembrei do Paulo voltando do trabalho com o paletó torto e me dizendo que meu bolo era o melhor do bairro. Lembrei dos aniversários improvisados com velhinhas coloridas. Lembrei de mim e chorei. Chorei ali mesmo,
com o prato de plástico nas mãos, sem vergonha. Lurdinha me abraçou de lado e disse: "Chora, minha flor. Às vezes a gente precisa desaguar para fazer espaço pro novo." Daquele dia em diante, algo mudou. Não o asilo. Ele continuava com os mesmos corredores frios, as mesmas repetições. Mas dentro de mim, uma janela se abriu. Passei a levantar com outro ânimo. Não para esperar por alguém de fora, mas para participar das pequenas coisas dentro dali. Ajudei Lurdinha a bordar paninhos pro bazar beneficente. Plantei manjericão em latinhas com ela. Comecei a conversar com outras senhoras, ouvindo suas histórias sem julgar. E até contei algumas das minhas. Ela me mostrou que mesmo num lugar onde tudo parece estar morrendo, ainda dá para cultivar vida. Um dia, Lurdinha me disse: "Elsa, sabe por que eu faço bolo? Porque bolo junta gente. E onde tem gente junta, ainda tem chance de milagre." Nunca mais esqueci essa frase. Porque naquele lugar, onde a fé parecia esquecida, ela ressuscitou com cheiro de fubá. E sem que eu soubesse, aquele gesto simples seria o primeiro passo de algo muito maior. Algo que ainda estava longe de acontecer, mas já começava a se formar no invisível. Era uma tarde morna, daquelas em que até o vento parece cansado de soprar. As janelas estavam abertas, mas o ar não circulava. Eu havia acabado de dobrar uma toalha de rosto quando vi Lurdinha se aproximar, com seu passo arrastado e o olhar atento, como quem pressente alguma coisa. "Elsa, você já mexeu nas gavetas do criado mudo de baixo? Aquela mais funda?" Balancei a cabeça, curiosa. Ela apontou com o queixo, sussurrando como se estivéssemos num segredo de infância. "A Dona Celeste que dormia aí antes era muito apegada às coisas dela. Vai que deixou algo." Aquilo me despertou um tipo de interesse diferente. Não era bisbilhotice. Era mais como uma vontade de encontrar qualquer vestígio de alguém que, como eu, também não queria desaparecer por completo. Esperei o corredor ficar vazio, sentei na beira da cama e, com certo esforço, puxei a gaveta. Ela rangeu como uma boca que não abre há anos. Dentro, alguns objetos esquecidos. Um pente velho com dentes quebrados, uma imagem pequena de Santa Rita de Cássia, um botão sem par e um envelope dobrado ao meio. O papel estava amarelado, com as bordas comidas pelo tempo. Sem nome, sem destinatário. Minhas mãos tremeram. Hesitei. Era certo ler? Mas a Dona Celeste, pelo que sabíamos, havia partido meses antes. Faleceram com ela as últimas esperanças de reencontro com a filha, que nunca apareceu no enterro. Respirei fundo e abri. A letra era miúda, tremida, mas firme. Li devagar, e à medida que cada linha se desenrolava diante de mim, senti que não era apenas uma carta. Era um espelho, um reflexo cruel da dor que tantas de nós ali carregávamos. "Querida filha, não sei se essa carta vai chegar até você, mas escrevo assim mesmo, porque guardar em mim é o que tem me matado. Não estou com raiva, apesar de tudo. Só queria entender por que você se afastou. O que eu fiz de tão imperdoável? Lembro do seu cheiro quando bebê, do seu primeiro dente, do dia em que você caiu da bicicleta e chorou no meu colo, como se o mundo tivesse desabado. Você dizia que eu era sua heroína. Hoje, sou só um nome na gaveta de papéis velhos. Estou envelhecendo. Meus ossos doem. Às vezes esqueço onde deixei meus chinelos. Mas não esqueci de você. Nem um dia. Escrevo essa carta não para te culpar, mas para dizer que mesmo que você nunca mais venha, eu te perdoo e que ainda rezo seu nome todas as noites. Com amor eterno, mamãe." Fechei o envelope com as mãos trêmulas. Não consegui segurar. Chorei. Chorei de soluçar. Não era só pela Dona Celeste, que morreu sem respostas. Era por mim, por todas nós. A dor daquela carta era universal ali dentro. Era a carta que tantas de nós escreveríamos, se tivéssemos coragem. Era o grito abafado de uma geração inteira de mulheres que cuidaram, alimentaram, limparam feridas, contaram histórias para dormir e depois foram esquecidas. Guardei o envelope dentro da minha Bíblia, entre as páginas de Isaías. Precisava ter aquilo perto. Não como lembrança de tristeza, mas como prova de que a dor compartilhada, de certa forma, nos unia, nos dava identidade. Naquela mesma semana, algo dentro de mim começou a se mover com mais força. Eu, que andava tão desacreditada da vida, comecei a pensar se não existiria alguma forma de contar essas histórias para fora dos muros do asilo. Não apenas por mim, mas por todas as vozes caladas dali.
Comecei a anotar pequenas memórias em folhas de caderno, emprestadas por uma cuidadora. Coisas simples. A primeira vez que cozinhei sozinha, a música que dançava com o Paulo na sala, os bilhetinhos que os meninos me deixavam na geladeira com desenhos de coração. Lurdinha percebeu. Numa manhã me viu escrevendo e se sentou ao meu lado com aquele jeitinho curioso. Tá botando pra fora, né? Assenti sem parar de escrever. Eu também escrevo. Escrevo cartas que nunca mando. Mas só de escrever, já me sinto menos invisível. A invisibilidade! Esse era o maior castigo da velhice. E aquela carta da Dona Celeste me fez entender que, antes da morte chegar, o que mata é o silêncio. O não dito, o não ouvido, o não amado. Resolvi escrever também para meus filhos. Não com cobranças, nem com lamentos, mas com o mesmo tom da carta da gaveta. Um tom de quem ainda ama, apesar de tudo. Dobrei a folha com cuidado. Não entreguei. Ainda não tinha coragem. Mas só de escrever, me senti viva. Naquela noite, rezei como há muito não rezava. Senhor, se ainda existe um caminho para mim, se ainda há um propósito além de esperar e lembrar, me mostra. Nem que seja devagarinho, mas me mostra. E quando apaguei a luz, com a carta escondida debaixo do travesseiro e o coração ainda apertado, percebi que alguma coisa estava nascendo. Não era esperança. Era mais firme. Era vontade. Vontade de viver, sim, mas com sentido. Na manhã seguinte, uma equipe de filmagem apareceu no asilo para registrar um projeto comunitário. Vieram fazer uma reportagem curta sobre a rotina de idosos. Diziam que seria apenas uma matéria simples, para mostrar o cuidado e as atividades do local. Eu ainda não sabia, mas aquele momento seria o primeiro fio puxado de uma história que ninguém esperava ver, muito menos sentir. Eles chegaram sem alarde, uma equipe pequena, com câmeras modestas, microfones de lapela e aqueles sorrisos meio profissionais que parecem mais simpatia do que interesse real. Disseram que era uma reportagem especial para o jornal local, parte de uma série sobre o valor da terceira idade. Título bonito, desses que a gente já ouviu em campanha de eleição. A coordenadora do asilo, toda empolgada, nos reuniu no salão grande e avisou que queriam gravar imagens do nosso dia a dia, captar algumas falas espontâneas. A maioria das senhoras nem entendeu direito. Outras se empolgaram, arrumaram o cabelo, passaram batom. Lurdinha fez questão de usar a blusa vermelha de bolinhas que só vestia em datas especiais. Eu, no entanto, hesitei. Olhei para o espelho, toquei o rosto enrugado e me perguntei: o que eles querem ver? A velhice dói mais quando é mostrada ou quando é ignorada? No fim, cedi, por Lurdinha. Ela segurou minha mão, deu um risinho e disse: vai que a gente vira famosa. Melhor aparecer do que desaparecer, né? Concordei, mas com o coração apertado. Gravaram cenas da gente fazendo artesanato, lendo, caminhando devagar pelo jardim. Lurdinha contou a história do bolo de fubá. Eu fiquei ali no fundo, tentando parecer invisível. Mas uma das repórteres, uma moça jovem de voz suave, se aproximou e pediu para conversar. Disse que gostava de ouvir histórias reais. Pensei em recusar, mas algo me impulsionou. Falei pouco, falei o necessário. Disse meu nome completo, minha idade, onde nasci. E então ela perguntou: se a senhora pudesse dizer uma coisa para o mundo lá fora, o que seria? Respirei fundo, olhei bem para a câmera e disse que a gente não some quando envelhece. A gente só passa a ser ignorada. E isso dói mais do que qualquer doença. Ela ficou em silêncio. Desligou o microfone depois de alguns segundos. Eu achei que não iriam usar. Esqueci. Ou tentei esquecer. Até que 2 semanas depois, a televisão da sala principal, aquela que geralmente passa novela e missa, começou a exibir a matéria. Era uma tarde quente, com cheiro de desinfetante no corredor e bolo de banana sendo servido. Estávamos reunidas como de costume, esperando o tempo passar. E de repente, lá estava meu rosto, na tela, nítido, vivo. Dona Elza Ferreira da Silva, 78 anos, moradora de um abrigo em São José. A voz da repórter era doce. As imagens mostravam meus dedos mexendo devagar num bordado. Depois meus olhos, depois a frase. Aquela frase, com destaque, em letras grandes na tela. A gente não some quando envelhece. A gente só passa a ser ignorada. O salão ficou em silêncio. Alguns funcionários pararam de andar. As outras senhoras olhavam. Algumas confusas, outras com um brilho tímido nos olhos. Era como se,
por um momento, todas estivéssemos sendo vistas. Meus olhos encheram d'água. Lurdinha apertou minha mão. Disse baixinho: "Você falou por todas nós." Nos dias que se seguiram, algo diferente começou a acontecer. Pessoas que nunca haviam telefonado para o asilo começaram a ligar. Algumas para doar coisas, outras para perguntar se podiam visitar, e outras para saber se aquela senhora da matéria ainda estava lá. Num sábado à tarde, a coordenadora me chamou na salinha da direção. Estava com o celular na mão e um sorriso nervoso no rosto. "Dona Elza, tem uma ligação para a senhora. É de uma jornalista de um canal maior. Eles viram a matéria e querem conversar com a senhora ao vivo, na próxima semana." Travei? Ao vivo? Como assim? Eu? Só disse uma frase sincera, mas só uma. Não era atriz, não era especialista. Eu era só uma mulher esquecida num canto do mundo que, por um descuido do destino, foi ouvida. Pensei em recusar, mas aquela frase era minha. Aquela dor, minha. Aquela invisibilidade, nossa. E se a minha voz podia ecoar além dos muros do asilo, então talvez valesse a pena abrir a porta mais um pouquinho. Aceitei. Na semana seguinte prepararam tudo. Luzes, fios, câmera. Fizeram no próprio asilo. Uma transmissão curta, de poucos minutos, mas intensa. A repórter fez perguntas sobre minha vida, minha rotina e o que eu achava que precisava mudar nos cuidados com os idosos. Não lembro direito de tudo que disse. Só sei que falei com o coração. Contei sobre o abandono, sobre a solidão, sobre as cartas que nunca chegaram. Disse que a velhice não deveria ser castigo, mas celebração, e que o tempo vivido merecia reverência, não esquecimento. No dia seguinte, o vídeo já tinha milhares de visualizações, comentários de pessoas do Brasil todo, gente emocionada dizendo que ia visitar os avós, que ia ligar para a mãe, que nunca mais trataria a velhice como um fardo. Eu fiquei ali, no mesmo quarto, com o mesmo lençol gasto e o mesmo cheiro de antisséptico. Mas algo tinha mudado, por dentro, porque pela primeira vez em muito tempo, não era eu que esperava. Eram os outros que me procuravam. Dizem que a esperança é a última que morre. Mas às vezes o que mata a gente é justamente ela. Depois que minha história passou na televisão, o asilo virou outro. Por fora, tudo igual. Paredes brancas, azulejos antigos, o mesmo corredor onde o cheiro de talco se misturava com o do mingau matinal. Mas havia um movimento diferente. Gente entrando, gente perguntando, gente olhando para nós com olhos molhados, como se enxergassem ali suas próprias ausências. Algumas idosas receberam visitas inesperadas, filhos sumidos há anos, netos que vinham com flores, com desculpas, com vozes trêmulas. Dona Edmeia, que vivia com uma bonequinha no colo dizendo que era a filha, recebeu a visita da filha verdadeira e, pela primeira vez em semanas, sorriu com todos os dentes. E eu esperava. Mesmo tendo prometido a mim mesma que não esperaria mais, mesmo tendo enterrado aquele desejo no fundo do peito, eu esperava. Toda tarde olhava pela janela do salão, com o terço entre os dedos. O portão se abria e fechava, e cada som de passo no corredor era um susto disfarçado. Meu coração ainda era bobo, ainda acreditava em milagres. Até que ele chegou. Márcio, meu caçula, o mesmo que quando menino me dava flores roubadas do jardim da vizinha e dizia que eram presentes do coração. O mesmo que chorava quando eu faltava na reunião da escola. O mesmo que prometeu no dia do meu aniversário de 60 anos que cuidaria de mim, para sempre. Eu o reconheci de longe, antes mesmo que ele me visse. Estava mais magro, com cabelo ralo e barba por fazer. Os ombros curvados de quem carrega mais do que devia, ou de quem não aprendeu a lidar com o que deixou para trás. Parou na entrada do salão, com as mãos nos bolsos. Olhou em volta, meio perdido, até nossos olhos se encontrarem. Por um instante, o tempo congelou. Levantei devagar. O coração batia no pescoço. As pernas tremiam. Caminhei até ele como quem pisa em vidro. A boca seca, as mãos frias. Ele abriu um sorriso sem jeito. Oi, mãe. Aquela palavra, mãe, tão pequena, mas tão distante. Era como ouvir um eco de outro tempo. Não consegui responder de imediato. Apenas olhei. Olhei como se tentasse encontrar naquele homem o menino que eu criei. E por um momento, encontrei. Estava lá, escondido atrás das rugas de culpa. Nos sentamos no banco do pátio. Lurdinha nos observava de longe,
com olhos de quem entende tudo sem dizer nada. Márcio tentou começar várias frases. Nenhuma completava. Até que suspirou fundo. Eu vi a senhora na televisão. Não sabia que estava aqui. Desse jeito. Desse jeito! Repeti com a voz mais amarga do que eu gostaria. Ele abaixou os olhos. Mexia nas unhas como quando era criança. E sabia que ia ser repreendido. Me desculpa, mãe. A vida foi virando um turbilhão. Trabalho, filhos, contas. Eu não soube lidar. Você sabia onde eu estava, Márcio. Só não quis saber. Silêncio. A brisa da tarde passou por nós como quem escutava a conversa. A Carla disse que era melhor a senhora ficar aqui. Que precisava de cuidado. Eu concordei. A Carla. A filha do meio. A que sempre foi prática. Decidida. A que me levou pro asilo com um discurso bonito de qualidade de vida. Sem nem me deixar pegar minhas fotos da estante. Eu olhava Márcio ali na minha frente. E uma parte de mim queria se levantar, abraçá-lo, sentir o cheiro do shampoo de infância que ele usava. Mas outra parte, a mais ferida, queria gritar. Queria perguntar onde ele estava quando precisei de um cobertor novo. Quando senti dor nas costas e não tinha quem massageasse. Quando dormi abraçada com um pano de prato, só para ter a sensação de alguém perto. Mas eu não gritei. Só respirei fundo e disse: eu passei noites imaginando esse momento. Imaginando o que diria. Mas agora que você tá aqui, nem sei mais. Ele olhou para mim com os olhos marejados. A senhora me perdoa? Fechei os olhos. As lágrimas caíram sem força. Não era o choro da mágoa, nem o do alívio. Era o choro da exaustão, da alma cansada. Perdão é fácil de dar. Difícil é apagar o que a gente sentiu. Eu ainda te amo, filho. Mas o tempo que passou, esse não volta. Ficamos em silêncio mais um tempo. Ele segurou minha mão com firmeza. Uma firmeza que eu não sentia há anos. E naquele toque, havia verdade. Havia dor, mas também havia algo mais. Havia arrependimento. Antes de ir embora, prometeu voltar. Me deixou um agasalho novo, um par de meias quentinhas e um bilhetinho escrito com letra tremida. Não vou mais desaparecer. Eu guardei o bilhete entre as páginas da carta da Dona Celeste, porque naquele dia eu entendi que os reencontros nem sempre vêm com final feliz. Às vezes, vêm como cicatriz. Mas ainda assim, cicatrizes são marcas de que houve cura. E mesmo sem saber se ele voltaria, pela primeira vez, eu não esperava com desespero. Esperava com fé. Há coisas que só a alma velha entende. O valor de ser chamada pelo nome, por exemplo. Não com voz automática de cuidadora em plantão, nem com a formalidade fria de um crachá, mas com afeto, com reconhecimento, com presença. Por muito tempo, eu fui só a senhora, a dona, a número do quarto 5, ou até mesmo um ela. E confesso, aos poucos, fui acreditando que era só isso mesmo. Um corpo a ser higienizado, alimentado e monitorado. Uma estatística. Mas naquele mês, depois da reportagem, das visitas e do reencontro dolorido com meu filho, algo começou a acontecer. Um tipo de renomeação silenciosa. Começou com detalhes pequenos. No café da manhã, uma das auxiliares me entregou a bandeja e sorriu. Bom dia, dona Elza. Elza. Não a do bordado. Não a que apareceu na TV. Apenas Elza. Eu agradeci com um aceno, mas por dentro, algo se mexeu. Era como se minha identidade, sufocada por tantos dias iguais, voltasse a respirar. Depois disso, outras pequenas cenas começaram a se acumular. A coordenadora do asilo, antes sempre apressada, me chamou pelo nome completo, enquanto organizava a lista de medicamentos. Um jovem voluntário que veio doar livros me entregou um exemplar de Machado de Assis e disse: a senhora parece gostar de histórias profundas, dona Elza. Nem sei como ele sabia. Talvez por causa da entrevista, talvez por um palpite, mas ele acertou. Lurdinha, minha companheira de travessias e bolos de fubá, não mudou o costume. Sempre me chamou de minha Flor Elza. Mas agora, quando ela me dizia isso, eu ouvia diferente. Era como se o meu nome tivesse voltado a ter carne, sangue e história. Certa tarde, num dos nossos encontros no pátio, Lurdinha me olhou firme e disse: sabe o que é bonito, Elza? Você foi chamada pelo nome de novo, mas quem mais te chamou assim foi você mesma. Franzi a testa sem entender. Ela sorriu com aquele jeitinho de quem sabe mais do que diz. É que a gente só volta a existir de verdade quando se chama de volta. E eu te vi se chamando, quando você olhou pra dentro, quando escreveu aquela carta, quando acolheu sua dor sem se esconder.
Ali você se chamou. E agora, os outros estão só ouvindo o eco. Fiquei em silêncio, mas aquelas palavras me acompanharam pelo resto do dia. Comecei a cuidar melhor do meu espaço. Pedi para trocar o lençol por um floral que doaram no bazar. Decorei a parede ao lado da cama com 2 desenhos feitos por crianças de uma escola que nos visitou. Pintei minhas unhas com um esmalte rosa antigo que Lurdinha dividiu comigo. Coisa simples, mas que me fazia lembrar que eu era mulher e não apenas uma paciente. Passei também a anotar trechos dos evangelhos em um caderninho azul. Trechos que falavam de nome, de identidade, de reconhecimento. Um dos que mais me tocou foi aquele em que Jesus chama Maria pelo nome. E ela, ao ouvi-lo, reconhece imediatamente quem ele é. Não é um milagre com trovões. É um milagre íntimo, como os que andavam acontecendo comigo. E então veio o convite. Uma professora da escola municipal vizinha ao asilo entrou em contato com a direção. Queria trazer os alunos para ouvir histórias dos idosos. Histórias reais. Pediu que 3 de nós topassem conversar com a turma. Adivinha quem escolheram? Eu, Lurdinha e seu Pedro, o ex-alfaiate que falava pouco, mas tinha olhos de sabedoria. Fiquei nervosa. Era só uma roda de conversa, diziam. Mas para mim, era mais. Era como se o mundo, depois de tanto tempo de costas, estivesse me virando de frente. No dia marcado, vestimos nossas melhores roupas. Eu coloquei um colar antigo que guardei num bolso da bolsa, junto com um prendedor de cabelo que pertencia à minha mãe. Queria me sentir eu, inteira, presente. As crianças chegaram com olhos atentos e mãos agitadas. Sentaram em roda, no pátio, com cadernos e perguntas. Uma delas me olhou com curiosidade e perguntou: "A senhora é a dona Elza que falou na TV?" Sorri. "Sou, mas antes disso, eu era só a Elza. Mãe, costureira, contadora de histórias, devoradora de novelas, dona de casa. Hoje sou tudo isso, e mais um pouquinho. Contei sobre minha infância, sobre como a gente fazia fogueira no São João, sobre os bailes da juventude e sobre como aprendi a bordar com minha tia Cecília. Contei também sobre as cartas que escrevi e nunca enviei. As crianças ouviram como se eu fosse um livro vivo, e ali, no meio daquela atenção toda, entendi uma coisa. Meu nome voltava a viver na boca de outras pessoas, e isso me dava forma novamente. Nos dias seguintes, recebi cartinhas de algumas crianças. Uma delas dizia: "Querida Elza, obrigada por me contar sua história. Você é muito forte e bonita. Um dia quero ser velhinha como a senhora, cheia de lembrança boa. Com carinho, Clara." 10 anos. Guardei essa cartinha ao lado da que Márcio deixou. Uma lembrança de que o que é verdadeiro atravessa gerações. Naquele mês não fui mais chamada de coitada, nem de velhinha simpática. Fui chamada de Elza, de senhora Elza, de dona Elza Ferreira. Meu nome voltou a circular, como um fio costurando o que tinha se rasgado. E entendi que mesmo dentro do asilo, onde tantos vieram apenas esperar o fim, era possível recomeçar, com dignidade, com voz, com nome. Hoje eu acordo cedo, mas já não é o medo que me desperta. É o hábito do cuidado, o mesmo que sempre esteve em mim, mas agora é por mim. O quarto onde durmo ainda é simples. Uma cama estreita, uma janela que range quando venta, uma cômoda com 2 gavetas, mas tudo tem cheiro de pertencimento. As roupas no varal são minhas. O pano de prato na cozinha fui eu que bordei. E pela primeira vez em muito tempo, meu nome está na conta de luz, Elza Alves. É pouco para quem nunca teve nada, mas é muito para quem já perdeu tudo. Com o salário que recebo da confecção, pago um pequeno aluguel nos fundos de uma casa azul. A dona é uma viúva que cultiva manjericão na varanda e serve café com tapioca no domingo. Lurdinha mora 2 ruas acima. Ainda faz bolos, ainda me chama de minha flor. A gente ri das dores, borda juntas nos fins de tarde e troca receitas que já nem lembrávamos direito. O asilo ficou para trás, não com mágoa, com gratidão. Foi lá que me reencontrei. Foi lá que chorei por tudo que guardei em silêncio. Foi lá que voltei a ser chamada pelo nome. E quando isso aconteceu, percebi que já podia partir. Não do mundo, mas daquele ciclo. Márcio me visita uma vez por mês. Às vezes com flores, às vezes com silêncio, mas sempre com olhos que agora me enxergam. Ainda não conversamos tudo. Ainda há pausas longas entre um abraço e outro, mas há presença. E isso, para mim, já é quase milagre.
Outro dia recebi uma carta da Clara, aquela menina da escola. Tia Elsa, quando eu crescer, quero ser igual à senhora. Quero ser forte, mas sem virar pedra. Quero continuar doce, mesmo quando tudo parecer amargo. Obrigada por existir. Li a carta com os olhos embaçados e pensei, eu existo. E existir já é um milagre por si só. Nem todos os dias são fáceis. Há noites em que a solidão bate na janela como vento forte. Há dores que não passam. Há lembranças que ainda ferem. Mas agora elas têm lugar certo para morar. Não me dominam, me moldam. Hoje, quando passo na calçada e uma vizinha me chama pelo nome, não é só pela correspondência ou pelo troco da feira. É porque me reconhecem. Porque, de algum modo, voltei. Não para o passado, mas para mim. E quando me olho no espelho, com meus cabelos finos, minha pele marcada, minhas mãos que já não têm a firmeza de antes, vejo beleza, não a dos comerciais, mas a que vem do tempo vivido, do amor doado, da dor atravessada. Meu nome agora não é apenas o que está escrito no RG. É um símbolo de sobrevivência. É uma história inteira que se recusou a terminar em silêncio. E se você chegou até aqui me ouvindo, obrigada. Porque toda mulher esquecida carrega dentro de si uma história como a minha, só esperando que alguém pare para escutar. Se essa história tocou seu coração, deixe seu comentário aqui embaixo. Me conta o que você sentiu. Compartilhe com alguém que precisa lembrar que recomeçar é possível, mesmo quando tudo parece perdido. E se quiser ouvir mais relatos como esse, se inscreva no canal. Sua presença aqui faz toda a diferença.